eu quero chamar a atenção de vocês, enquanto vocês estão aí estudando, que tudo isso aqui nós estamos estudando visando oportunamente, como eu falei, daqui a alguns séculos, o Estado Mundial. Agora, o Estado Mundial, ele é cosmoético. Quer dizer, a ideia é caminhar para uma fraternidade pura, sem manipulações, nem terrorismo, nem mortes. Então é bom a gente exaltar que tem aí no Brasil agora um local e uma condição e uma instituição perigosíssima. É, na verdade, uma proto-ditadura. Nem na época do Jango Goulart nós passamos por isso. O nome dessa proto-ditadura, que já faz 18 anos que está funcionando, chama-se Fórum de São Paulo. Isso foi criado pelo atual presidente Lula, naquela ocasião ele não era presidente, e pelo atual segundo de Cuba, que chama-se Fidel Castro. Eles criaram isso com uma série de personalidades chamado Fórum de São Paulo. Agora, é uma articulação supranacional no continente que procura dar sustentação moral, mas que desprezam a democracia. Eles falam na democracia, mas querem instalar uma ditadura. Agora, essa ditadura, ela tem hoje como gente mais forte o Chaves, a Farc, Rafael Correia, o Evo Morales, o Ortega. Agora, ela é frequentada, essa instituição, por presidentes da República. São da esquerda e anti-imperialistas, entre aspas, como eles chamam. Tem uma farta produção de documentos o tempo todo que esse Fórum de São Paulo faz. Usam tudo buscando mecanismos de sinais sociais de controle. Agora, o que é que se passa nisso? É bom a gente lembrar que eles estão chamando, por exemplo, o presidente da República de apedeuta atualmente. Estão nos blogs e na internet, tem uma série de dados. Ó. Só isso aqui, alguns deles, tudo é da internet. Agora, o que se passa? A Farc já tem 39 anos de luta. E eles estão por dentro da questão do fórum. Agora, tem mais uma série de estabelecimentos, de agremiações dentro desse fórum, trabalhando aí subrepticiamente, tudo no escondidinho, para ver o que se fala. Já saiu um discurso do presidente Lula, quando completou lá 18 anos, em São Paulo. O discurso, ele abriu o jogo lá para os companheiros dele. O Fórum de São Paulo, ele atualmente está sendo sustentado pelo narcotráfico, por sequestro, por assalto a banco e roubo de gado. Isso tudo, ó, tem gente que tem documentação, tem uma série de condições sobre isso. Agora, criaram também, em oposição a esse Fórum de São Paulo, já tem na internet, Delenda Fórum de São Paulo. Delenda quer dizer destrua, que é o caso lá de destrua Cartago, negócio de Delenda Cartago, que é o antigo para destruir Cartago na ocasião. Então eles já estão falando Delenda Fórum São Paulo. Agora, o Lula, segundo essas pessoas, esse atual presidente, pretende ser o ditador, o novo ditador do Brasil. Ele é o comparsa do Hugo Chávez, que muitos consideram que é um psicopata. Agora, o que se passa? O Fórum de São Paulo é chamado também de Fórum do Terror, atualmente. E o outro nome que eles estão dando é o Ovo da Serpente. Agora, ele foi criado em 1990 e começou a articulação em 1989. Agora, eles hoje estão também arranjando, dentro do regime autoritário lá das coisas deles, os círculos bolivarianos, que esse presidente Chaves fala muito. Agora, se isso acontecer, eles não querem que tenha mais estados latino-americanos, como tal.
vai ser a extinção do Brasil como uma nação soberana. Isso aqui é o plano deles. Ninguém está vendo isso aí. Eu também não entendo por que que a Veja já começou a falar nisso, mas devia falar nisso todo dia. Por que a Rede Globo não fala nada disso? Por que é? O que há? Por que Brasília não tem gente lá que se manifesta? Nós queremos ver a turma da oposição falando sobre o Ford de São Paulo. Eles estão achando que isso tudo é teoria, que não existe. A coisa está aí, muito séria. Até hoje teve só um jornalista que falou muito nisso, que é o Olavo de Carvalho. Mas é que, como ele sempre falava na mesma coisa, ele ficou quase que desacreditado com essas coisas. Mas ele entende também desse assunto. Agora, tem uma série de jornalistas que estão batendo nesse assunto. Mas os jornalões e as revistonas ainda não entraram dentro desse jornalismo. Agora, é um processo totalitário que está em curso em toda a América Latina. Esse Fórum de São Paulo é financiado. Se nós entrarmos mais em contato, eles estão falando aqui. Sequestro, roubo de gado, que é o abigeato. Os impostos os extorsivos. Vocês já notaram como é que eles estão querendo, o PT e o governo, que aumentar imposto de todo jeito? Assaltos a bancos, pirataria, extorsões de toda ordem, corrupção alarmante, narcotráfico e demais atividades ilegais que rotineiramente praticam os grupos narco-guerrilheiros na América Latina. Esse Delenda Fórum de São Paulo está rolando toda essa realidade. A narco-guerrilha das Farc tem o seu santuário atualmente na Venezuela, que é chavista, devido ao chavismo. Agora, o jornal britânico, por exemplo, liga o governo de Chaves ao tráfico de cocaína, bem claro. Essas coisas todas, a turma da própria Colomba já falou isso, mas eles estão ainda, o negócio ainda está tudo de braço cruzado. Eu quero lembrar para vocês que as Farc são terroristas. Já mataram até agora exatamente, deve ser mais do que isso é o que aparece. 45 mil pessoas já morreram desde que as Farc foram fundadas. Agora, veja, eles já têm dezenas de anos funcionando. E agora que eles estão aparecendo mais. Agora, por aí a gente nota como é que essas populações microminorias estão querendo se tornar a maioria. Lembre-se daquilo que eu já falei aqui. Cuba só tem 11 milhões de habitantes. Mas faz mais estardalhaço do que um monte de país aí com 100 milhões. Vamos só pensar nisso e é bom que vocês saibam disso. Agora, o que eu quero dizer bem claro. Esse Fórum de São Paulo não tem nada a ver com aquilo que nós falamos aqui sobre Estado Mundial, que oportunamente nós estamos caminhando para isso. Estado Mundial, nós somos tidos por eles na base de idealistas, de visionários, de utópicos. Por quê? Nós estamos falando uma coisa que só daqui 1, 2, 10 séculos, sei lá quando, que nós vamos ter na Terra. Mas o que a gente quer é, desde já, fazer isso, alguma coisa. Mostrar que isso é factível, que é exequível. E outra coisa também, que uma micro-minoria já pode dar um exemplo dessa realidade aqui. Nós podemos ser socialistas, nós podemos ser comunistas, nós podemos ter uma comuna moral, ética, dentro dos processos da cosmoética e de uma maneira não violenta, da Satiragaia, do Gandhi. Não precisa de pegar na garrucha para isso. Então, delenda Fórum de São Paulo, delenda Che Guevara, delenda esses guerrilheiros, Chaves, essa turma que quer fazer mais paredão. Quantas pessoas esse Fidel Castro já matou até hoje? E estão exaltando a figura dele até hoje. De modo que vamos entender bem isso, nós somos apolíticos, mas não somos também bobos de tudo. Queremos fazer a nossa vida tranquila, em paz, criar um oásis onde nós podemos entender uns aos outros, dentro de uma max fraternidade, sem precisar de pegar na Gun Society dos americanos. Por exemplo, os americanos, o que eles estão fazendo que não combate a guerrilha também que eles têm lá, surda, silenciosa, de tóxico? Por que eles não combatem o tóxico nos Estados Unidos? Só combate fora dos Estados Unidos.
que há? Há muita gente dormente. Estão dormindo com essa realidade. Para onde é que nós vamos com isso? Quem viver, verá. Vamos ver o que vai acontecer. E eu tenho que falar aqui as coisas, porque nós estamos estudando o processo da holofilosofia, da parapolítica, do paradireito. E isso está dentro dessas coordenadas e dentro dessas normas. Ô, nave capitânia, você pode ir em frente, por favor. Posso? Professor, coincidência, né? Justamente essa semana, a gente no curso, no PAI, nós estamos estudando utopia, Tomás More. Então, ontem, a gente discutiu essa questão da holofilosofia, da cosmoética, e hoje também, quinta-feira, a gente encerra a questão da utopia, quer dizer, a importância desse livro lá do século XVI. Agora, isso que o senhor traz do Fórum de São Paulo é muito relacionado, quer dizer, uma coisa negativa, também relacionado com o outro lado, a direita, por exemplo, brainwash. Relacionado com a baratrosfera. Pois é, o senhor faz um verbete do brainwash, que é essa ideia que também assassina, que também está fazendo a mesma coisa, quer dizer, por uma ideologia de esquerda ou de direita, está equivocado, mas a utopia, quer dizer, pode ser essa coisa pacífica, agora, maxifraterna, como a gente está fazendo aqui, né? O problema mais sério é que a esquerda ela é sempre mais sanguinária. Os dois são sanguinários. Não, atualmente a esquerda é mais sanguinária. Eles querem ver sangue, é o que estão matando mais. Os Estados Unidos não tem lá dentro nenhuma guerrilha. Guerrilha que eu estou falando é assim. Mas os Estados tem Unidos só os narcotraficantes lá dentro. Professor, as coisas de direita, quer dizer, a política de direita, de dominar o mundo, está dominando um monte de guerra. Mas o sangue corre mais, por exemplo, as Farc matam mais do que a cadeira elétrica nos Estados Unidos. Nós temos que lembrar disso. Eu não sou direitista nem esquerdista, mas atualmente a esquerda é que tem matado mais. No século XX, foi também a esquerda comunista que matou mais gente. Você está falando de Stalin, né? É lógico, é o que matou mais gente. Ninguém nem sabe até hoje quantos milhões morreram. Sim, então a gente tem essa coisa da ideologia, se ela destrói a racionalidade, a gente tem os dois lados. Agora, não devemos ter para ideologia, nós né? temos que acabar com esses votos de esquerda e direita. A gente tem que falar nisso, porque é necessário para fazer um approach à abordagem política. Isso mas tá para arcaico, nós é o né? seguinte, é baratrosfera ou não é? Isso é da Revolução Francesa. Quem estava à direita, quem à esquerda, já está na hora de... Já está na hora de... Já morreu. Muito obrigada pela possibilidade. Sim. Professor, eu encontrei referência dessa Fórum de São Paulo vinculado com os interesses dessa UNILA aqui. Que seria, vamos ver o que vai acontecer. Que seria uma universidade patrocinada por esse fórum para ter interesses de formar... a gente tem que abrir o olho. Formar intelectuais para essa... Para esse vamos propósito. ver, porque se isso vem para cá, nós vamos ver isso de perto. Eu vi a matéria. A gente pode fazer uma fiscalização. Entende? De qualquer maneira, o homem que está liderando a UNILA, ele é do Conselho Superior da Educação, ele é de Brasília, então é do governo. Tem o Lula no meio. Tudo eles estão fazendo para levar para essa ditadura. Por enquanto, é uma articulação aqui de proto-ditadura. Proto quer dizer, está desenvolvendo, ainda está na vida fetal, está começando a engatinhar. Mas eles já estão começando a ter um certo rompante, a pôr as garras de fora, a falar do processo. A coisa então deve estar caminhando, ele já deve estar se sentindo com mais força, mais segurança. Então é bom a gente clarear isso aqui, porque vocês sabem, jacaré na praça, ou você que é bobinho na praça, jacaré te abraça. Valdo, tem o Chomsky traz um livro dele, que acho que é de 1980, que o narcotráfico internacional foi criado pelos americanos para financiar o terrorismo deles nos países subdesenvolvidos. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Eu já vi. Agora, o Chomsky tem uma opção de coisa correta, mas às vezes tem coisa exagerada, e é preciso a gente ver o detalhe.
E às vezes também ele fala, mas não mostra muito ainda a documentação. Essas coisas precisam de ver. Agora, o Fórum de São Paulo não, já tem documentação, tem o discurso do Lula, que já saiu, está na internet. Todo lado aí eles estão falando. Agora, se vocês querem ver notícia a favor do Fórum de São Paulo, leia de vez em quando a Caros Amigos, que é uma coisa para se ver. E existem umas pessoas que estão combatendo muito a Veja, igual aquele Nassif. Agora, até que ponto que o Nassif é também lulista? A gente não sabe. Então, nós estamos vendo aí, há umas facções de um lado e do outro, e nós estamos vendo um jogo de ping-pong. Vamos com a cabeça assim. Essa é a vida da situação que está aí. Agora, veja, o Brasil, nessa última década, depois da entrada do Lula, do governo, essa coisa toda, todos os processos de segurança e de equilíbrio aqui moral caíram. A maior corrupção, esse governo, por exemplo, dele, os dois são os maiores de corrupção que o Brasil já teve em todos os tempos, de tudo que eu já vi na minha vida até hoje. Então, como é que nós ficamos nisso? Essa corrupção é o que eles querem. Eles querem começar a minar para criar o problema. Os comunistas antigos, na década de 40, 50, era a mesma técnica, era essa. Tem que minar a sociedade para depois a gente pegar. A hora que o negócio entrar na desordem, no caos, na anomia, nós seguramos o governo. É isso que eles querem. Foi assim que eles fizeram já em vários países. A situação é essa. Mas, Marlon, pode ir em frente, por favor. Valdo, desde que você começou a abordar esse assunto hoje, a gente nota a seriedade extrafísica e a complexidade de tudo isso, que a gente lê tanta loucura que fica tudo banalizado, tudo ficou banalizado. Pois é, mas esse é que é o ponto sério que o povo está dormindo. Isso é grave. É muita gente que está na soneca aí. A gente sente essa gravidade extrafísica e nessa hora, certas articulações que a conscienciologia está envolvida e pode participar, tomam um vulto muito mais delicado e forte, na medida, por exemplo, desse Conselho de Paz do Mercosul, que nós fomos convidados a participar. São articulações, parecem pequenas e sem importância. No entanto, e outra coisa, seríssimas. eles estão querendo politizar todos os setores da vida social. Politizar a situação para a esquerda. O Fórum está levando isso. Por exemplo, esse caso da Unila é um caso para se pensar. Grave. Agora, até é bom que venha para cá, porque a gente vai ver de perto isso. Eu gosto de ver a onça perto. Mais fácil. Obrigada. Pode falar, por favor. Eu já andei pesquisando muita estatística, é o seguinte, a esquerda autoritária comunista, ela matou muito mais. Isso está nas estatísticas. Se você somar Stalin, que matou em proporção mais gente, o Mao Zedong, em números absolutos, matou mais gente. Se você somar todo esse mundo comunista de esquerda, é muito mais. Agora, isso também não quer dizer que também o nazifascismo matou a direita também, mas a gente deve condenar, lógico, tudo, como a Tânia falou, mas hoje em dia, como é a questão do Brasil, esse fórum, e essa questão da América Latina, que a esquerda está se articulando aí, é lógico que tem que centralizar também mais nisso. Né? Correto? É a situação que está aí. De modo que o negócio nosso é estudar o processo do Estado Mundial e ficar de olho, para não participar desses movimentos assassinos, homicidas, genocidas, que eles estão tentando criar cada vez mais. Agora, outra coisa. Eles estão aumentando o dinheiro, estão aumentando o poder deles. A gente não sabe para onde vai isso. Vai ter uma próxima eleição, é bom a gente observar como é que é. E outra coisa, essa oposição do Brasil devia se despertar. Mandar recado para esse povo da oposição, porque estão pensando que eles vão criar, vão seguir como deputado, como senador. Se essa turma entrar, isso aí virou uma ditadura. Acaba tudo. E não vai ser ditadura mais do Exército. O Exército hoje no Brasil, o próprio governo do Lula procurou diminuir, abaixar os soldos, quer dizer, os pagamentos honorários da turma, dos quartéis, e também, eles não têm nem armas, nem munições adequadas dentro do processo. Atualmente parece que o processo militar do Brasil é o mais frágil em relação a toda a história nossa anterior. E eles foram enfraquecidos para que não reajam perante o processo
vamos dizer, da proto-ditadura. Agora eu já... E isso está aí, todo mundo sabe disso. Eu já li tudo sobre esses grupos terroristas do Brasil, da época da ditadura militar. No PT se concentrou de todos esses grupos, principalmente stalinistas, que era da ALN, que é o grupo maior, que é do José Dirceu, e o PCdoB lá, vermelho, que é mais de esquerda, que é genuíno. Isso aí se concentrou no PT e olha, hoje. É a turma da corrupção. Eu pesquisei tudo isso aí. Esse Marco Valério, por exemplo, lá, divide falar a verdade do ponto de vista político. Olha, o dinheiro que eu arranjei para esse povo é para usar para isso. Ele não falou. Precisa de colocar. Essa turma toda precisa de colocar a boca no trombone. Está faltando isso. O Brasil não está com glasnost. E eles apoiam... Precisa de transparência. Falar as coisas. O Lula tem muita coisa escondida. Apoia Fidel Castro, o Lula, ele apoia o Chaves abertamente, o PT apoia... E essa parte democrática do PT, isso aí tem tudo uma estratégia para virar ditadura. Lógico, é isso mesmo. Val, sim. No ano passado, em julho, eu estive na UFRJ num evento do Conselho de Psicologia e Mídia. E a abertura desse evento, voltado para psicólogos e estudantes, foi feito pelo José Arbex, que não tem nada de psicólogo. Não, ele é da Caros Amigos, é o editor da Caros Amigos. Junto com um psicólogo cubano. E foi até defendido Chaves lá. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, como está sendo feito já aquela questão entrando em tudo, nas instituições. Antigamente era só a Chauís, hoje já não são. Na universidade e nos organismos profissionais, porque aquilo era via o Conselho de Psicologia. Então, eles estão entrando nas universidades, nos organismos profissionais, né, nos sindicatos já sim, mas nos órgãos. Então, isso é muito sério, porque estão fazendo a lavagem cerebral geral. Uma outra coisa, o governo tem dado bilhões para essas ONGs. Até que ponto que isso objetiva o quê? ONGs. Deve ter muita ONG que está trabalhando nesse sentido também, solapando aí a sociedade nesse aspecto. São bilhões que eles dão e ninguém sabe dessas contas direito, para onde foi esse dinheiro, como é que é. Agora, Val, o que a gente percebe, até por uma inexperiência também, por exemplo, a nova geração, a minha geração, não vivenciou a questão da ditadura, não vivenciou uma série de coisas. Então, muito não tem experiência, né, nesse sentido. O que você acha que pode ser feito para nos qualificarmos mais, nos prepararmos mais para essas questões? Eu acho que o Brasil precisa ficar mais politizado, nós não somos. Então é aquilo que eu falo, precisa fazer uma reeducação que venha de cima para baixo. Tem que começar pela própria administração, os professores têm que ser mais reeducados. A situação toda é essa, não tem outro jeito. E outra coisa, politizar esse processo. Fazer com que o povo comece a estudar essa política, entender esses meandros, essas tricas dentro do processo da politicagem do Brasil. Que isso está sendo julgado para escanteio. Nós estamos sem líderes. O líder que aparece igual o Lula, ele está querendo uma santificação através do assistencialismo. Isso tudo é uma demagogia política da pior que existe. É uma politicagem enorme que tem isso aí, tudo que é feito. Agora veja, o povão está sendo embaído, quer dizer, está sendo tapeado pela situação. Se amanhã houver uma ditadura, quem vai sofrer mais é justamente o povão. É de onde morre mais gente. Então como é que fica isso? Entende? Isso aí é o tal negócio do morde e assopra. Aí, no caso, estão assoprando para depois morder. Dentro desse contexto até que o Roberto levantou, também há um projeto de se fazer um museu aqui da história das lutas da América Latina, que é justamente mostrar toda essa parte dos processos né, da esquerda e tal. Então a gente vê que aqui Foz, a geopolítica dela vai estar com isso muito em cima. Tá, eles estão tentando fazer devido às etnias daqui, por ser uma cidade fronteira, juntando que chama mais atenção todos. Em toda a América Latina. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Você sempre comentou isso, da necessidade até do estudo da politicologia na própria CCCI. O que você vê que pode ser feito de maneira prática mesmo para qualificar mais a própria CCCI do ponto de vista da análise política? Eu acho que nós temos que estudar mais, e aquelas pessoas que têm mais gabarito, têm perfil, procurar ter uma certa biblioteca sociopolítica, de sociologia, para examinar o que se passa aí. Então, por exemplo, o Alexandre lá,
a Mauro, você, a turma que se interessa, o próprio Arlindo, estudar isso aí e fazer uma biblioteca adequada, especializada aqui na Holoteca sobre isso. Então a gente mostrar o que é a política esquerdista genocida. Isso ainda não foi mostrado. Que os maiores genocidas da Idade Moderna na face da Terra são esses esquerdistas comunistas. E eles têm o nome de democracia do povo, vários nomes assim, tudo para tapear. Não tem democracia nenhuma, é ditadura, é genocídio, é para matar. Não se brinca com isso. E a coisa é tão séria, teve Agora, a democracia popular, isso é conversa da década de 40, eu vi isso tudo na época dos jornais comunistas que haviam aí, aquela história toda. Amigos meus foram até mortos, que viraram esquerdistas, foram lá, morreram. Agora, Valdo, a coisa está tão séria, você lembra daquele escândalo que estourou no ano passado dos livros didáticos, né? Eles estão fazendo apologia já nos livros didáticos. Já estão infiltrando toda, mas tudo vem do fora. Todos os lados. Tudo é do fora, a orientação vem de lá. Agora, ó, Fidel Castro está aí. O Fidel Castro já está quase uma múmia, mas ele ainda tem presença. Então isso tudo ainda está pesando na balança. Agora, os americanos ficam aí doidos atrás do petróleo deles, esquecem o que está acontecendo na casa deles. No quintal da casa deles, os negócios estão fervilhando, eles não estão vendo nada. É preciso ver para onde nós vamos com isso. Pode falar. Nós temos que ver que o mentor e o articulador de tudo isso é o Lula. Ele está por trás de tudo. E todo mundo está fazendo aquilo que hoje já chamaram até, que é a blindagem do Lula. E ele é o maior... Eles falam que é a blindagem do AT-Delta. É assim que eles estão chamando. Mas ele é o cara mais dissimulado que nós temos por aqui. E por que ele foi para os países africanos? Porque ele quer incluir tudo isso, fazer tudo um negócio desmoralizar todo mundo. A internet tem aqui o depoimento, que é uma entrevista que fizeram com esse Reis, que foi morto. Então perguntaram para ele, qual a sua relação com o Lula? Ele falou assim, olha, o Lula era muito meu amigo, até que ele entrou na presidência, mas aí ele não está falando mais nada comigo. Quer dizer, eles mascaram tudo na hora que precisa. É esse que foi morto das Farc. O Lula era assim com ele, ó. Então vamos entender. Esses movimentos tudo, MST, aqui tem a listagem deles enorme na internet. Então, já uma série de movimentos, tudo esquerdista aí, tudo tem relação com o fórum. E outra coisa, a impunidade que tem. Aqui, vocês acham que esse MST, do jeito que está aí, ele está sendo democrático? Claro que não. Como é que é isso? Onde é que tem democracia nessas coisas? Mas eles já são guerrilheiros também. Pois é. As armas que ele tem que ver ali naquela fazenda ali, ele tem uma árvore de foices. Pois é. É muito bonito isso, né? É, árvore de foice. Obrigada. Sim. Evaldo. O voluntariado, ele vai num sentido contrário a essa questão da consagração e do establishment. É a não violência, Satiragaya. É o Gandhi. Além de incentivar bibliotecas especializadas, a gente ter mais conscientização, o que, por exemplo, a Comissão de Intervoluntariado pode fazer para ajudar? Vocês têm que ficar mais politizados e saber o que é. Porque essa turma só estuda política e só pensa nisso. E muitos estão lá para matar ou morrer. Nós não estamos aqui para matar ou morrer, nós estamos aqui para evoluir. Mas temos que saber o que se passa do ponto de vista da politização do povo. Isso a gente não deve deixar passar batido por aí. Temos que acompanhar e ver o que se passa. É a saída. Certo? Valdo, para enriquecer o seu cosmograma, você se lembra daquele fórum de educação social que a gente participou aqui no Paraguai. Sim. Lá é explícita a capacitação que o MST, o Movimento Sem Terra do Brasil, está dando aos campesinos, quer dizer, ao povo que está lidando com a educação no interior. As associações de mulheres, tudo na região daqui do Paraguai tem um viés político. Eles estão fazendo muita força com o Paraguai. Igual o Paraguai é pouco habitante. Eles estão mais de olho no Brasil, porque tem mais habitante e o país é maior. Agora lá tá tudo e eles arranjaram aí um presidente, que é o Lula, que é 100% favorável ao processo. Então, nós nunca passamos perigo político esquerdista tão grande como agora. Se, por exemplo, o exército estivesse forte,
A outra revolução já teria estourado há muito tempo aqui. É que eles minaram o exército, não tem mais força. Não recebe dinheiro quase nada, tudo por baixo. Não tem armas, não tem munição. Então, essa é a realidade que está aí. No Rio já falaram que o brasileiro nunca teve um exército com covardia. Pela primeira vez parece que tem, mas não é. Eles não estão entendendo. Eles foram solapados, minados. Não é que vão funcionar. Agora, olha, nós precisamos de exército. Nesse nível dos acontecimentos, na evolução da Terra, todo país precisa de ter um Ministério da Defesa. Não pode fugir disso. É igualzinho as casas da gente, que tem que ter guarda, não tem outro jeito. É a situação. O que nós vamos fazer? A vida humana hoje, vocês têm que lembrar que as consréus estão começando a renascer. Aí está cheio de consréu nesse nível. Tem gente que quer ver o circo pegar fogo o mais depressa possível. E eles não estão incomodando se o circo pegar fogo com eles dentro. É até isso que eles querem. Então, como é que fica? Então, professor Oswaldo. ¿Puedo hablar en español hoy? Vamos em frente. ¿Puedo hablar en español? Nós não estamos cobrando nada ultimamente, né, sobre isso. É free. Hay una cuestión que lógicamente en esta oportunidad, y por eso mi cardio en este momento está funcionando a 1000, pero hay una cuestión que de toda esta conversación que estamos teniendo, no pude dejar de mantenerme a un costado. Yo pertenezco a una generación en Argentina que vivió mucho la violencia de derecha, mucho de la violencia de izquierda. Personalmente tuve experiencia política, comencé a conocer el belicismo dentro de las organizaciones de derecha, conocí el belicismo dentro de las organizaciones de izquierda, y de todo ese resultado tuve una posición muy fuerte contra el belicismo, y por eso estoy aquí hoy día. De todo eso, y en función de lo que el profesor Loche preguntaba, ¿qué era lo que se recomendaba hacer en estas circunstancias para aquellos que no tuvieron esa experiencia? Y es el hecho de, como todas las cosas, es no tenerle miedo e informarse. Informarse con todo lo que tenga en sus manos para poder saber lo que es una cosa y para saber lo que es la otra. É isso aí, ó, que eu estou falando, ele está certo. Informação, comunicação, estudar, estar a par, se atualizar, ficar up to date. Y por último, como digamos así, como conclusión, que lo importante es no como se dice en portugués, no carregar as tintas, ni para un lado ni para el otro, porque la conclusión es que en última instancia, con respecto al belicismo, da lo mismo morir enforcado o morir fusilado. Cualquiera de las dos posibilidades, de un lado o del otro, es lo mismo. Entonces, cuando se estudie belicismo, traten de levantar la mirada y mirarlo bien desde arriba, sin tomar posiciones. Porque en el momento que uno siente que está viendo un partido y hay alguna de las dos partes que le resulta un poquito más simpática, duden. Porque están tomando partido. Esa es la experiencia que yo he tenido. Gracias. Está certo, está prático. Está certo. Aqui em Fatologia, na página 21, na última linha tem lá a Conscienciologia chegando devagar, sem ufanismo, modestamente, mas para sempre no preparo para o Estado Mundial. Você poderia falar um pouco mais sobre isso no contexto? Tudo que eu estou falando é baseado nessa linha aí. O que eu comecei a falar? É o Estado Mundial. Agora, veja, nós estamos aqui fazendo um estudo mais aprofundado dos detalhes do panorama político atual que envolve a nossa vida agora e nas próximas décadas. Agora, muita gente está dormindo, está sonolenta, não vê essa realidade do que é que se passa.
Agora ficam brigando por coisinhas, peanuts, como se fala em inglês, e esquece o essencial. Agora, o que a gente percebe em tudo isso é conscientizar as pessoas politicamente, que é o que eles estão tentando fazer. O Ford está tentando conscientizar todo mundo para matar os outros. Nós aqui estamos tentando conscientizar todo mundo para que a vida continue, para que haja fraternidade, para que haja intercompreensão, para que haja, enfim, um entendimento mútuo, recíproco entre as personalidades, entre as pessoas de todos os tipos. Para isso é que nós viemos aqui para Foz, porque aqui tem mais energia, atualmente tem 79 etnias, é uma cidade fronteira, com todos os problemas de cidade fronteira. A grande extensão aqui da cidade já tem mais de 1.200.000 pessoas. É um local, então, que é uma frente de batalha dentro do processo mental somático dessas ideias de ponta. De modo que o problema é nós ficarmos alerta, estudarmos, ver o que é. Acho que, oportunamente, é necessário fazer também alguns cursos sobre o processo de política, da parte de sociologia, expor essa realidade com mais calma, ponderar de acordo com a parte histórica e ver quais são as projeções que a história nos dá para as próximas décadas, porque tudo vem do passado. E é muita coisa. Esse processo todo é de um regressismo absoluto. O Brasil, que está começando a ter um pouco de democracia, se entrar um processo desse, vai atrasar mais algumas décadas, vão ser mais algumas gerações perdidas, como já aconteceu na época da chamada Redentora, de 64, 67, etc. Tal. Então, veja, ditadura é isso. É autocracia, é o processo, por exemplo, da anomia e da falta da jurisprudência. Olha bem, o que é que o Lula atacou o poder aí, a jurisprudência. E quem estava na jurisprudência estava certo, o presidente está errado. E ele perdeu as estribeiras lá para falar da história. Isso aí mostra que aquilo está irritando, é o processo básico que ele está pensando. Então, esses problemas todos de eleições que eles estão fazendo, isso tudo é pro forma. Eles estão seguindo uma tramitação de aparência. Mas lá no fundo, o caminho é um só. Agora, ninguém desse povo fala em Estado mundial. Eles estão falando de fazer um Estado aqui forte, que eles possam dominar, do jeito que o Mao Tse Tung dominou lá, do jeito que Stalin dominou lá, um na Rússia, o outro na China. Eles querem fazer a mesma coisa aqui. De modo que vamos estudar tudo isso, olhar o que é que já passou. Por exemplo, alguém aí podia fazer um curso, aqui nós temos professores com gabarito para fazer tudo isso com a maior facilidade. Para fazer um levantamento, por exemplo, de todos os dados desses processos de guerra, de guerrilha, do problema, por exemplo, os grupos revolucionários, e a loucura de tudo isso. Quem quiser ver, tem muito subsídio no meu livro, Homo Sapiens Pacífico. Eu já fiz por causa disso. Vocês têm que lembrar que o Homo Sapiens Pacífico foi publicado nesse período, depois que foi criado o Ford de São Paulo. Eu estou de olho nisso há muito tempo. Eu não falei nada lá, não expus muita coisa, porque a coisa ainda estava você está entendendo? Intramuros, subreptícia, escondidinha. Agora, como o negócio está vindo à fúria, precisa a gente clarear. Olha lá no meu livro que tem lá. Os guerrilheiros têm 100 tipos na história, mais sério. Os processos de revolução têm uns 100 tipos. Vale a pena ver o que é aquilo. E o problema da paz. Quais são os concílios, os conselhos, os eventos, tudo aquilo que se fez de organização, de reunião, para se chegar à paz. Que o povo não quer saber disso. Eles querem a Gun Society dos americanos. Agora veja, Hollywood tem muita culpa nisso tudo. Os americanos falam muito em democracia, mas coloca lá Hollywood com esses filmes de ação, colocando todo mundo na Gun Society. A triggernometry, quer dizer, é o processo do gatilho. Então, o Brasil, olha só,
O Lula aí com esse negócio que iam mexer com as armas, tudo isso. O que eles fizeram? Fizeram nada. Tudo chove no molhado, escreve na água, é rasteira no vento, cospe para cima, mas não faz nada definitivo para valer nisso aí. Está tudo por fazer. Esse processo de desarmamento grande, não foi feito nada aí até agora. As armas estão a coisa mais fácil que tem arranjar arma aqui. Eles falam dos Estados Unidos, aqui é a mesma coisa, é muito fácil arranjar arma. Qualquer esquina aqui você arranja arma. E outra coisa, tem armas baratas no Brasil atualmente. Então, se nós falarmos aqui na fronteira, lembre-se bem, aqui praticamente todo dia se mata um jovem devido ao processo de armas e narcotraficante. Toxicomania. Então, como é que fica? Vamos pensar. Já tem muita gente sendo morta nessa cidade. Curitiba, que não matava tanta gente, já tem um monte. O ano passado foram centenas de pessoas que morreram. Curitiba, que era uma cidade modelo, era a sala de visita. Como é que é? Vamos pensar nisso, né? Pode ir em frente. Professor Valdo, é mais um comentário em relação ao que o senhor está colocando, porque eu fiquei pensando em relação ao verbete, ao nosso curso aí de formação de autores, fazendo a relação, né, do nível da nossa responsabilidade quanto aos nossos temas de pesquisa e as obras que a gente vai deixar escrita no sentido de contribuir para a questão do Estado Mundial, né, as relações que a gente pode fazer em relação a isso, aos temas. Já tem até livro sobre isso, né? O livro da Rose, por exemplo, é processo político. Tem as coisas da Tânia também, que são sérias. É muito sério. Obrigada. Vamos em frente, Igor. Professor, aqui na fatologia, colocar aqui a quinta linha de baixo para cima, nessa página 20. O senhor coloca duas questões aí. As próprias práticas tecnológicas esmagando as teorias monopolizadoras da ciência eletronáutica e depois o próprio materialismo ao gerar os monstros trabalhando para destruí-lo. O senhor poderia estar pensando nos exemplos dessas citações, né? Não, aqui, ó, veja bem. As práticas tecnológicas esmagando as teorias da ciência eletronáutica. Vai chegar um ponto, por exemplo, que o processo da astronáutica vai mostrar que a eletronáutica tem que trabalhar por outro lado. Porque todo mundo que começar a pegar muito avião e sair por aí, ele vai chegar na projeção. A maioria dos grandes pilotos reconhece a realidade da projeção consciente. Isso por quê? Porque muda o problema, principalmente da gravitação no corpo. E a pessoa pensa grande. Até o Santos Dumont, que era um pouco doente na história, e era o primeiro que foi falar nisso, ele falou, quando está lá de cima, que a visão é outra, as ideias são outras, tudo diferente. E você tem que lembrar que só sob projeção consciente, tem uma meia dúzia de autores que foram pilotos. Eu já dei curso também no ITA. Dei curso lá e debate assim com 800 pessoas no salão de convenção. Então, eu acho que o processo da astronáutica e colônias extraterrestres vão dilatar o processo. A eletronáutica vai ficar abalada consigo mesma. É uma espécie assim de autocídio, suicídio. Estão criando o próprio problema. E é inevitável, não tem jeito. Agora, outra coisa. O materialismo, ao gerar os monstros, trabalhando para destruí-lo. É o que aconteceu. Olha o que aconteceu com Stalin, o que aconteceu com Mao Tse Tung. Olha só, a China está começando a ter um processo de capitalismo que daqui a pouco eles vão ter que segurar para o outro lado. Estavam só no processo comunista, vão ter que segurar para o outro lado. E com aquele monte de gente lá, 6 bilhões e 300 milhões de habitantes, como é que vai ser? É autodestruição pelo mau exemplo, né? Não, e nada como um dia depois do outro. Entende? Com o passar do tempo, as coisas vão se assentando. E o encaminhamento para a ética caminha. Você veja, hoje já estão falando muito em bioética. Olha só, é o caminho. A ética ainda não está sendo esquecida assim. Tem gente que está pensando nisso. Agora, o problema é que tem muita com os réus. São as consciências extrafísicas reurbanizadas, que às vezes estavam há séculos na baratosfera, que são os infernões extrafísicos, e estão aparecendo aqui agora todas perturbadas.
Esse povo é a turma da Gun Society. Olha só, a associação do rifle lá nos Estados Unidos e o lobismo que as armas têm nos Estados Unidos. Veja, olha essa meninada que vive matando os outros nas universidades, nas escolas secundárias nos Estados Unidos. Todo dia tem um, vai lá e mata um monte de gente, colegas dele. Tudo pirado. São todos com os réus transformadas. Olha esses rapazes, essas moças que vivem matando o pai, a mãe. Hoje está cheio disso. Olha essas senhoras que vêm, dão a luz e matam o próprio filho, escondem o filho, dão um jeito. Nunca houve tanto caso igual esse. Isso vai aumentar ainda. Durante uma boa temporada, divididas com os réus. Então, essa turma que está trabalhando na esquerda para criar aí esses processos revolucionários, mortíferos, de terror, tudo está cheio de consréu. É muito consréu, muita consréu que está aí no meio. Isso tudo a gente tem que pensar, né? Queria fazer mais uma pergunta. Agora, antes disso, na segunda linha de baixo para cima, na mesma patologia, sim. Tem ali através de várias linhas. Acho que tem 2 espaços ali. Ah, sim, aí tem. Sim. Você tem razão. E hoje no curso de formação de autores, teve uma parte de pesquisa na biblioteca, eu peguei um livro que eu acho que falava muito sobre descrenciologia, né? Questão de não acreditar em nada e tudo mais. Sim. O livro é Revolução Íntima, Luiz Daniel. E aqui na remissiologia apareceu a descrenciologia, né? Então, eu queria, por favor, aprofundasse como que a descrenciologia, a relação dela com a projeciologia, que você citou na resposta à minha pergunta, para a gente melhor lidar com relação a essa questão dos códigos consagrados. Né? O caso todo é o seguinte, você tem que criar a sua plataforma de códigos, seus princípios para você viver. A gente estuda tudo que tem fora e faz o caminho pessoal. Por quê? Uma pessoa individualizada, a personalidade dela, ela é diferente de todas as outras. O périplo, a trajetória, o modo de evolução foi diferente dos outros. Então isso tem que ser levado em consideração. E é a pessoa que tem que escolher o melhor caminho para si mesma. Agora, para isso, ela tem que ter experiência, ser veterana, ter traquejo, não tem outro jeito. E a descrença é baseada justamente nisso. Então, por exemplo, não admita nada que eu estou falando aqui. Estuda por você. O que é que eu estava falando? É que todo mundo procure estudar, seja pessoalmente, em grupo, até fazer curso sobre os assuntos da sociologia. E vão chegar a essas conclusões, vamos estudar. Agora, hoje, nós temos uma bênção para nós, que é a internet. A internet, ela tem muita tolice. Mas se uma pessoa souber fazer a triagem, ela sempre vai obter ideias novas, expressões novas, processo de neoverpons. O problema é estudar. Vamos navegar. Eu convido todo mundo a navegar na internet. E escolher os sites, escolher aonde você vai, de que modo você vai. Esse é o caminho. A questão como que a autoconsciencialidade entra nessa questão da escolha dos princípios pela própria pessoa? Então, é um problema principalmente da cosmoética. A pessoa tem que primeiro organizar seus princípios de cosmoética do ponto de vista pessoais. Princípios pessoais de cosmoética. E eu mesmo falo isso. CPC. Entende? Vamos pensar nisso. É por aí. Tá bom? A patologia terceira linha, sim, tem o jeitinho brasileiro, que a gente já conhece, o mega jeitinho estadunidense. Sim. Podia discorrer, porque eu tenho uma ideia, mas eu não sei. O mega jeitinho estadunidense é o seguinte, ele é muito mais sutil, tem muito mais filáusia, solércia e malícia escondida, que não aparece. Há muito mais hipocrisia do que o brasileiro. O brasileiro nisso aí, nós somos grossos. O americano é refinado nos crimes. Então, por exemplo, quando eles vão roubar, eles não roubam pequenas, roubam bilhões de uma vez só. Outra coisa, nunca faz um troço pequenininho aqui, é uma coisa que se alastra. Olha só aquelas sociedades financeiras dos Estados Unidos que caíram. Lembrem só, são dezenas delas, aí, faz recentemente, menos de 10 anos.
Todas elas são bilhões de dólares julgados no buraco. Então, veja, isso tudo é o jeitinho. Eles puxam a brasa para eles mesmos. Uma outra coisa, quem é que entende mais de especulação na Bolsa? São os americanos, principalmente em New York. Vamos pensar nisso. Agora, em relação a democracia, que na verdade lá você já disse que não é, também faz parte do jeitinho. Não existe. Não é democracia. Nunca existiu, a rigor, uma democracia até o momento na face da Terra. Existe arremedos, existe intenções, existe uma falsa democracia, mas pelo menos já existe alguma ideia sobre o assunto, já é alguma coisa. Agora, a democracia mesmo rara, séria, isso ainda está para ser criada. Agora, os Estados Unidos, eles fazem força para basear nisso, para basear na liberdade. Mas lá tem menos liberdade do que nós aqui. A verdade é essa. A liberdade ideológica nos Estados Unidos é mínima. O Brasil tem muito mais. Então, isso tudo, até um certo ponto, eles têm lá seus motivos, suas razões. Mas ainda não é o ideal. Você está entendendo como é que é? Mas lá chega a ser ditadura disfarçada ou é uma democracia? Em certas coisas, a ditadura disfarçada, sim. A gente vê, por exemplo, eu vi sobre o negócio da American Society for Psycho Research e a pressão que vinha de Washington, lá que é o Brain Washington, como eu chamo, que é um processo terrível dentro da parapsicologia. Eu vi isso tudo de perto. Então, outra coisa, eles não fazem, por exemplo, as prisões, às vezes, nos Estados Unidos. Eles fizeram muita prisão na época da Segunda Guerra. Teve muito japonês preso até na Califórnia. Tinha campo de concentração na Califórnia. Vocês sabem disso, nos Estados Unidos. Sim. Agora, o que se passa? Hoje eles fazem o campo de concentração em Cuba, junto ao Fidel Castro. Guantánamo, por exemplo. E outra coisa, fazem também umas prisões escondidas em diversos países, inclusive na Europa. Eles agora estão começando a descobrir isso. Essas agências dos Estados Unidos, chamadas agências, são terríveis. Não é só a CIA, não. A coisa é mais séria. Mas Guantánamo, inclusive, muita tortura. Não? Pois é. É tortura que ninguém sabe. Em Abu Ghraib acabou vindo a furo. Mas lá é tudo escondido. Agora, então, vamos pensar nisso. Eles perseguem as coisas fora, mas não perseguem lá dentro. Então é muita hipocrisia. Tem que pensar nisso tudo. Agora, o ideal é a gente não participar daquilo que esteja errado para não fazer interprisão grupal. A democracia, desde a Grécia, que ela já vem com arremedo, que a Grécia era escravagista com agora democracia você veja, só para a elite. Né? É difícil porque as personalidades são diferentes, é duro de reunir todo mundo, não é fácil. Você veja entre nós a dificuldade de harmonizar as cabeças, a fricção de cabeça, tudo quanto é lado. Até harmonizar tudo isso, fazer uma intercompreensão, é muito difícil. Então, por exemplo, eu considero que nós somos vitoriosos aqui. 538 pessoas que estão vivendo mais ou menos harmoniosamente e estudando todos os temas difíceis e explosivos, iguais a esses que eu estou falando aqui hoje. Que é o problema do Código Consagrado, o processo do Estado Mundial e a politicologia. Mas a democracia ela vai sendo relativa, mas vamos dizer, também menos ruim do que o totalitarismo, seja de direita ou de esquerda. Sempre vai melhorar. Agora, o totalitarismo é sempre um processo esquizofrênico. Há sempre o esquizofrênico. Então, o percentual de esquizofrenia que varia. Por exemplo, qual era o percentual de esquizofrenia do Stalin, do Mao Tse Tung? Qual é o do Chaves? Qual é o do Fidel Castro? Você não acha que o processo dele, a verborragia do Fidel Castro, isso aí não é patológico? Parece que o Chaves está seguindo. Lógico. Vocês não acham, por exemplo, que a impulsividade do Chaves, aquilo é normal? Então, veja, são doentes da psiquiatria. Então, líderes psiquiátricos, veja bem, não é líderes da psiquiatria, é líderes que são da psiquiatria. São doentes da psiquiatria, é o que tem mais por aí. Mas a FARC, ela vive também de narcotráfico. Pois é. Mas olha, uma pessoa que pega na metralhadora e anda com ela para baixo, para cima, atira a colo, sendo que ele não está defendendo nada, ele está combatendo os outros para querer matar,
Essa pessoa não pode ser normal. Você acha que é? O serial killer é normal? Um sniper, ele é normal? Agora veja, tem muita coisa errada, né? Olha o processo da pena capital, a pena de morte nos Estados Unidos. Está errado. Eles dão um mau exemplo dentro da própria casa. É a Gun Society, a sociedade do revólver. Mas do até gatilho. chegar ao Estado Mundial, as diversas... Nós temos que começar a fazer esses pequenos núcleos, os oásis, que a Cognops nós estamos tentando fazer aqui. Esse esforço todo visa isso. É mostrar que isso é factível, é plausível, é exequível, é vivível. É isso que nós temos que mostrar. Até o momento nós estamos mostrando. O nosso próprio prefeito aí não falou que hoje ele admite as coisas que nós fazemos. Agora, demoraram, né? Demoraram alguns anos, né? Faz 13 anos que nós estamos aqui. Hoje a gente já pode falar que há uma Cognops. O conhecimento aqui já aumentou. É só levantar um número de professores, de gente do mestrado, de graduação aí, de doutorado, etc. Tal, que vocês vão ver que é. O Estado Mundial ele vai chegar através da globalização. Hoje existe também um arremedo de globalização. Tem o arremedo. A globalização que está aí, ela ainda é pior e não melhor. Mas veja, é daí que vão aparecer outras coisas. Mas é um embrião agora, também. Só de falar de globalização já é alguma coisa, já é um triunfo. Porque de primeiro não podia falar nada disso. Cada um está matando o outro. Chegou perto, pisou na linha da fronteira, morre. Hoje já está, a coisa já está melhor. Agora veja, todos esses grupos separatistas, ainda tem muitos, mas eles estão sendo combatidos veementemente. O problema todo é esse, separatismo é o regressismo, é ir para o obscurantismo, é ir para a idade das trevas, é voltar. A revolução armada, sangrenta, a mesma coisa. Isso é voltar para a idade das trevas. Agora, outra coisa. Essa turma toda da esquerda não quer que ninguém estuda, não. Só pode estudar os preceitos deles. Mas não pode ter universalismo. Eles não pensam em universalismo. Você não vê nada de falar em universalismo. Então, o universalismo, o multiculturalismo, a multiculturologia, é isso que precisa de ser falado agora. Essa unilatina, se vem aqui, a latina que vem aí, nós temos que ver isso aí e o alcance disso. Nós estamos aí para ver. E bater na mesa, mostrar a realidade disso. A dialética do Marx, ela caiu numa ditadura fantástica e que depois houve uma outra dialética que regrediu ao capitalismo. Que se eles fossem tão bons... E regrediu ao capitalismo selvagem. Não é um capitalismo pelo menos adequado ou aceitável, pelo menos temporariamente. É difícil. Ok, é isso? Obrigado. Sim. Valdo, como é que você está vendo essa entrada nossa, esse avanço progressivo desses programas parasociais que a gente começa a ter penetração boa no Paraguai, agora na Argentina? Não, eu acho isso importante. Agora, a única coisa que a gente está de olho é o seguinte, que eles não tirem partido para você não ser boneca, para não ser, vamos dizer, boi de piranha, não ser marionete, não ser títere, não ser boneco de ventríloco na mão do processo da ditadura. Então, é essa margem que a gente tem que estar de olho. Eu já te falei isso há muito tempo. Mas o problema é ver tá se estão ajudando, se a coisa está caminhando. Agora, o problema é colocar também, ao mesmo tempo, mais a filosofia do processo da fraternidade. Mostrar que a arma é uma coisa negativa. E a fraternidade é que tem que imperar, fazer o primado da fraternidade. Fraternidade pura, glasnost, transparência, abrir o jogo, não tem nada para esconder, mostrar a nossa realidade. Nós podemos viver em paz. Tem que explicar isso para o povão. Gente, nós podemos viver em paz sem revólver. Tem que explicar. Podemos viver em paz harmonicamente, sem tóxico. Tem que pôr isso na cabeça. Sem precisar de contrabando, não precisa disso. Agora, precisa normalizar essas leis. O Brasil, por exemplo, precisa de acabar com a burocracia de negócio.
Quanto tempo se demora para criar um alvará aqui, para você fazer uma firma? A dificuldade isso. Eles já estão atravancando para poder dominar. Tem que diminuir essa força do Estado sobre o povo. O melhor governo é aquele que não aparece. Agora, vocês já viram, esse presidente da República no microfone todo dia. É o pior tipo de governo que tem, é esse. Todo dia tem que estar lá doutrinando alguém sobre alguma coisa. O melhor governo é aquele que não aparece, aparece pelas obras. Não precisa estar se defendendo. As obras defendem o governo. Isso é da antiguidade. Desde a turma dos gregos já pensava assim. E como que você vê essa entrada aqui no próprio Paraná com o governo atual e tudo mais? Sei, mas o Paraná nós temos um problema, porque aquele negócio da esquizofrenia ainda está mandando aqui, né? Quantas pessoas esquizofrênicas estão mandando no Paraná? Olha só a briga da cúpula da governadoria em Curitiba. Isso é esquizofrênico. Quando dois líderes políticos do mesmo lugar começam a brigar, quem leva na tarraqueta é o povo. É o que está acontecendo no Paraná. Se dá um jeito nisso aí para melhorar, eles se harmonizarem em favor do povo. Eles estão brigando por causa dos egões. Os egões são grandes demais. É umbigos imensos. Então, essa briga é terrível, né? Nós temos que ver isso. E é o governo do Paraná, é Curitiba. E outra coisa, esse governo está entrando nas coisas do Paraguai, em parte está a favor do Chaves. Tem uma série de condições aí estranhas, vamos dizer, totalmente teratológicas, que isso extrapola o poder da pessoa. Ele está saindo fora do território. Então isso tudo tem que ser pensado também. Tá certo? Obrigada. Gente, eu tenho aqui uma pergunta que fizeram, já vem aqui. Uma pessoa que escreveu um livro numa vida passada com determinado holopensene pessoal, e nessa vida a pessoa, após ter se reciclado e ter mudado o holopensene, reencontra esse livro. Isso pode fazer essa pessoa regredir aos trafares anteriores? Nesse caso, o livro pode exercer essa pressão negativa? Até que ponto? Olha, tudo isso pode. Eu já vi casos mais ou menos parecidos com isso. Agora, o que a pessoa pode fazer? Tem 3 coisas básicas. Primeiro, combater a vaidade intelectual. Segundo, combater o saudosismo. Terceiro, combater a ansiedade pelo poder temporal. Quase sempre esses dias que a pessoa anteriormente, ela abusou do processo de poder e entrou com poder intelectual. Hoje, como nós estamos mexendo com cosmoética, a coisa é mais difícil. Então a pessoa tem que abaixar a crista, o facho. Ela tem que melhorar sobre esse aspecto. Então, para essa pessoa que perguntou, nós queremos lembrar. Olha bem, a vaidade intelectual não cai no saudosismo da idade das trevas, nós estamos falando aqui, e evita também essa ansiedade qualquer, se isso já aconteceu, pelo poder temporal, que tudo fica por aqui. O problema nosso é o poder consciencial, é a cosmoética, é o discernimento, é o problema da pessoa evoluir em conjunto, é a mega fraternidade, é o para-direito. Isso mudou tudo, os conceitos são outros. Vamos dizer, as premissas nossas hoje são bem diferentes do passado. E a maioria dos nossos livros anteriores, eles são muito elementares, muito rudimentares, muito superficiais, e quase sempre ainda tinha muita conotação, principalmente da monarquia, que é totalitarista, que é totalmente, no caso aí, egocêntrica. Então isso tudo tem que acabar. Nós temos que caminhar para o altruísmo, para a fraternidade, para o entendimento uns aos outros, e esquecer as armas. Nada de colecionar armas. A holoteca tem que ser combatida. Agora, falar nisso, para expandir a cabeça, nós queremos dizer que já apareceram mais 5 voluntários para o shopping. Mas nós precisamos de mais 10. Vê se tem mais gente aí para aparecer lá, para ajudar a gente no shopping. É muita gente que está querendo saber as coisas nossas lá no shopping. Quem é que está aí para conversar? Olha bem como é que é e vamos trabalhar com essa turma que vale a pena. O Instituto arranjou 5 voluntários que já vão trabalhar lá. Mas precisamos de mais gente. Se tiver gente, por favor,
É só falar aqui com a turma, que a pessoa anota e vamos ver como é que a gente encaixa vocês. Paulo, um cosmograma básico sobre o shopping é que passou por lá um empresário egípcio e ele, através do contato no shopping, ele foi assistir uma palestra nossa, já está fazendo curso e quer levar atividades nossas para a empresa dele. Então, tem gente que chega lá que nem sabe quem representa. O que vocês estão esperando? Vocês querem ir para o front da batalha? No Mental Soma, está na hora, da cosmoética. Lá é um ponto fora de série para isso. Como diz lá o Adenor, como é que ele fala? Como é que é? O que é o shopping para nós? Fala aí, por favor. Ele é o homem que mais trabalha lá, quando eu vou, né? Na parte da tarde. É o melhor laboratório da Conscienciologia. Está vendo? Laboratório. Por outro lado, eu acredito que ali é o portal da Conscienciologia. Portal da Conscienciologia, está vendo? Sai dessa. Ele tem razão. Esse empresário egípcio conhece a Índia toda, conhece o Brasil mais do que pouca gente conhece. Eu conheço quase todos, os 20 estados, mas ele conhece mais. E eu que atendi. E começamos a conversar, em 23 anos, e eu falei para ele que é o alto investimento. Rapaz, eu acabei de fazer um curso em São Paulo e o professor falou que nós investimos poucos em nós. Eu falei, aqui é o alto investimento. E por aí foi. Não, é um alto investimento alto. Mas isso é o máximo. Vamos nessa. Eu penso que ali não tem laboratório melhor, porque nós interagimos com todo tipo de... Não, e é muito bom porque você está na praça pública. Você nunca sabe o freguês que vai aparecer, o cliente. Quem é que está procurando? Isso aí é o máximo. Tem de tudo. Não é? Vale a pena. É uma grande experiência. Eu acho que é o caminho. É uma ponta. Quer dizer, está na ponta do processo. É o front da ideia. Vale a pena pensar. Eu fiz umas anotações e vou levar para o Ulisses. Nós reunimos toda segunda-feira. Dia 17 eu vou apresentar lá essas anotações. Muito bom. Depois você faz um bom artigo sobre isso. Exato. Como é o processo de você ter o contato direto com o público na frente da batalha. Vale a pena. Vocês estão vendo, eu acho que o shopping tem sido muito favorável aos nossos processos da Conscienciologia até o momento. Agora, precisa de mais gente, que tem tanta gente de gabarito aí. As pessoas que estão de braços cruzados, por favor, descruze os braços e ande um pouquinho até o shopping. É bem no centro da cidade, não é tão longe. 10 minutos vocês estão lá. Com essa experiência no shopping tão positiva, será que não seria interessante a gente tentar isso em outros lugares, professor Walter? Ah, sim, né? Com o tempo isso vai aparecer, né? Vamos devagar, né? Vamos ver o que dá. Devagar e sempre, mas é possível. Eu sempre fui favorável a essas coisas todas. Já quis. Vocês estão lá. Com essa experiência no shopping tão positiva, será que não seria interessante a gente tentar isso em outros lugares, professor Walter? Ah, sim, né? Com o tempo isso vai aparecer, né? Vamos devagar, né? Vamos ver o que dá. Devagar e sempre, mas é possível. Eu sempre fui favorável a essas coisas todas. Já quiseram uma vez me dar um programa de televisão, mas é eu que tinha que cuidar. Eu não podia fazer. Entendeu? Eu já cuidei de programa de rádio na minha vida. Também quiseram me dar uma vez uma emissora. Também não quis. Agora, o que se passa? Hoje nós já temos gabarito, já tem gente, a infraestrutura. A coisa mais séria é sempre pessoal. E pessoal nós temos. Então a gente tem tudo. Antigamente eu não tinha. Sozinho é difícil. Conforme o tema de hoje, falando tanto em narcotráfico, essas coisas, cidades como o Rio de Janeiro, como Curitiba, com tantos shoppings, com tantos espaços, podia muito bem surtir algum efeito, né, professor? Precisava. Lá precisava. Foi isso que foi feito lá na Barra da Tijuca. O Instituto, a intenção era essa.
Mas é fechado ainda, não são todos. Precisa de abrir. Agora, o ideal é ficar na praça, assim, do jeito que foi. Não é praça pública. A gente vai como... Eu fiz o negócio de praça pública em algumas feiras, inclusive no Rio Centro, várias vezes. E levei, às vezes, 20 voluntários nossos para trabalhar. A própria Mal trabalhou muito nisso lá, ela sabe disso. Ela teve lá na época. Tem vários aqui que estiveram lá, não é isso? Então, é o caso. Vamos falar com a turma lá do Instituto para ver o que eles fazem. Agora está aí, já pega ela pelo tempo. Mas então, minha gente, vocês estão entendendo aí o que é o Código Consagrado e as consequências disso. Vocês devem ter percebido que a fatologia aqui ela é das grandes, que tem muita ideia para a pessoa pensar e ver como é que é. Para a questão da Rosa, eu acho que ela não está aí hoje. Se ela quiser aumentar, pode aumentar a filiologia, a holotecologia. Agora, aí tem 7 máximo e tem 28 logias. Tem o quê? Não, mas a pensinologia nós não contamos totais. É você que às vezes conta, mas nós não contamos. Agora aí, ó, tem 7. Você viu que são 7? Ah, sei. Mas tem 7 ao todo. Agora, é só ver se há uma inter-relação em tudo isso aí que nós estamos mostrando. Tem uma série de condições aí mais sérias, né? E a cognatologia sobre o código tem 37 cognatos nesse aí. Que é uma coisa para a pessoa estudar, né? Há muita coisa. Agora, o nosso processo maior é o paracódigo. Paracódigo. Então, pode falar. Mônica. Na fatologia, na página 21, na terceira linha, o senhor colocou assim: os domínios da serenologia, pouco a pouco, aportando e se estabelecendo na Terra. Eu queria entender melhor como é que é essa condição pouco a pouco e por que no caso dessa entropia política que existe, dessa situação, por que o serenão ele não atua mais diretamente? Como que é isso? Olha, o caso todo é que tudo tem que ser feito devagar e sem exclusão. Por exemplo, se fosse para fazer exclusão, excluiria um punhado da humanidade e ali teria um oásis maior, para viver sempre separado. Isso não pode. Nós estamos criando um oásis, mas dentro, com relação com os outros. O nosso oásis não tem parede. Então ele é aberto para todo mundo que se interessa. Agora veja, esse é o caminho do processo de serenão. Ele tem que ser serenão para não criar problema com os outros. Devido ao nível, o gap, a diferença que tem entre ele e a média, a medíocre que está por aí. Agora, a tendência de todo o trabalho dele é fazer a fraternidade para todo mundo. E não tem nada excluído, e nem anônimo, nem escondido. Ele é anônimo porque, se aparecer aqui, o povo não está preparado para isso. Já pensou se aparecesse um serenão com todo esse conhecimento, o trabalho que me ia dar para ele em matéria de gurulatria? A loucura que tem? Como é que ia ser? Então, tudo não pode fazer estupro evolutivo, tem que ir devagar. E outra coisa, levar tudo de jeito. Agora, esse levar tudo de jeito é uma coisa muito séria. É levar todos de jeito. Entendeu? Não é tudo só. Todos. Não deixar ninguém para trás. Então, ó, levar as árvores, levar os micróbios, os germes, o vírus da AIDS, a topeira, a hiena, o tigre, a raposa, vocês, os outros, enfim, ó, levar tudo. Como é que fica? Esse é que é o problema. Isso aí é difícil. Dentro da serenologia, dos serenões que existe hoje no intrafísico, quais que estão atuando nesse nível da politicologia? Todos eles. Todos eles. Todos eles inspiram. Agora, por exemplo, eu vi inspiração desse australiano da Argentina, eu vi também algumas coisas desse esquimó nos Estados Unidos. Alguma coisa assim eles já fizeram. Tem sempre alguma coisa, né? Mas a gente não sabe a extensão disso. O outro também, o Quilin, na China, ele andou fazendo alguma coisa.
Muita coisa que aconteceu lá, essa abertura para o capitalismo que não foi fácil, muita coisa foi o dedo dele. Tá bem. Você sabe, eu tive lá na época braba da ditadura. Eu vi de perto como é que era. Não é fácil. Ok, obrigada. Mas então, Dom Cláudio, vamos em frente. O que a gente percebe hoje é que essa dicotomia direita e esquerda está totalmente defasada. Né? É o belicismo e o antibelicismo. É a corrupção, a anticorrupção, a saúde e a doença. É a matança ou a paz? Então, nessa questão específica da Farc, né, eu acho que há um inimigo comum que é o terrorismo. Né? Então, agora veja, terrorismo, essa esquerda que eles vivem falando por aí. Processo falou na palavra revolução, tudo isso é matança. Processo é ficar pelo lado da paz, que é o contrário de tudo isso. Se nós esquecermos todos esses epítetos e modos de falar, a situação é essa. Genocídio por um lado, paz pelo outro. Nós queremos levantar a paz, esquecer o genocídio. Muita gente que já morreu, não precisa morrer tanta gente matada. Morrer matado é horrível, tem que morrer de morte morrida. Normal. Isso que por falência geral dos órgãos. Aí sim, aí está normal. Isso que o Oswaldo falou, muito sério, né? A questão da... e ele teve experiência na Argentina direto, e a Argentina foi difícil. Um processo direitista horrível. Entende? A gente tem a questão aí do uso da mídia. Como fazer o uso da mídia de forma correta? Acho que cada um de nós... A mídia tem que fazer esclarecendo essas coisas. Por exemplo, a mídia mais séria que tem são alguns blogs positivos que têm aparecido na internet. Eu acho que essa mídia é a mais avançada que tem. São esses. Aqui, eu não sei se você sabe, tem uns nomes aqui dessas pessoas que estão falando lá. Reinaldo Azevedo, conhece? Conheço, da Revista República. Então, agora, ele está falando tudo sobre o Fórum de São Paulo. Agora, tem mais gente. Fabiano Mesonave, conhece? Esse também. Agora, Alejandro Penha Exclusa, que é o presidente da Força Solidária, que organizou as passeatas monstro contra o Hugo Chávez. Também está aí. Tudo tem blog. Aqui, ó. Agora, essa turma que criou o Delenda Fórum de São Paulo, está aí. Agora, é necessário ver o que é isso. O Olavo de Carvalho também vive falando há anos nessa história. Muita gente é contra, muita gente é a favor. Mas como é que é? As coisas que ele falava estão tudo aparecendo agora. O Olavo estava certo, né? Agora, apesar de ele ser fumante, ele estava certo. Né? Tá, apesar de ser tabagista. Você sabe, ninguém é perfeito, né? Nobody is perfect. Ele estava na frente. Ele está na frente, né? Em termos de informação. Não, ele está fazendo força. Agora, quer dizer, cada um de nós pode ter o nosso papel. Não precisa ser jornalista, ele pode ser professor, colocar o seu posicionamento e com uma outra coisa. A Adriane falou, fazer a sua parte pelo livro. A maioria aqui é intelectual, não é? Acabou. Isso é um processo de intelectualidade. Agora, o Chaves... Tá na mão de todo mundo aí. O Chaves foi diretamente aonde? Na TV. Porque hoje a gente tem o problema da ditadura midiática. Eu acho que esse problema da ditadura do Brasil não vai ter. É uma ditadura pela mídia. Nós criamos também a nossa TV de pobre, que é o Tertuliário. Tertuliário online é uma TV de pobre. Está começando. Não, e alguns tem investidores, tem blogs, né? Então por que cada um de nós não faz um site, um blog, fala o que pensa, se coloca, se posiciona? Eu acho que é hora de nós estabelecer umas tribunas. E abrir o jogo. Glasnost. É o cyberprotesto. Aqui. Boca no microfone. É o jeito. Esse é o caminho. A gente tem que expor isso aí. Porque a Terra nunca teve. Nós estamos vivendo a era da supercomunicação. Nunca houve tanto consumismo de informes, informações e comunicações. Então é necessário que a gente se atualize para, nesse meio dessa parafernália, a pessoa não se perder nesse labirinto. Não é isso? Por isso, de vez em quando, eu tenho que falar essas coisas aqui e expor a situação. Agora, é justamente o problema de hoje, que é o código consagrado. Quais são esses códigos, por exemplo, de revolução que foram consagrados? Não tem nenhum mais, tudo já morreu, tudo caiu por terra. Agora, esse povo fica aí sustentando cadáver.
Essa turma toda de revolução fica fazendo curativo em cadáver. Esse povo todo já foi embora. Marx já era. Não é por aí. O que é bom, que todos aquilo que eles fizeram vai ficar. O que é ruim já está tudo já morrendo, desaparecendo, estiolando. Não tem mais nada. É a ruína. Vamos pensar nisso. Então acho que a gente vive um momento bem delicado, né? Um momento assim bem... Eu acho que nós estamos num momento muito pior do que antes da Revolução lá de 64. Mais pela complexidade do que pelo processo. Não é isso. O Brasil cresceu muito e o problema, os americanos entraram com muito dinheiro aqui dentro para mandar na história toda. E o Fernando Henrique vendeu as nossas coisas todas, entregou a coisa dada, igual, por exemplo, a Vale do Rio Doce, essa coisa toda. Esse povo, então, tem muito interesse aqui, melhorou o nosso processo capitalista. Isso aí, então, esse governo esquerdista está tirando partido. Isso não foram eles que criaram. Eles estão entrando no vácuo do que já havia antes. Então, o problema é esse. Estão pegando as vacas gordas do processo. Mas o Brasil também hoje já está um pouco mais politizado, mas ainda há muita bobagem. Vocês lembram que eu falei sobre o processo das livrarias do Brasil? É uma vergonha. Paris tem 2.000 livrarias, o Brasil inteiro tem 2.008. Quer dizer, é uma vergonha, né? É uma coisa da gente ficar, né, enrubescido, ruborizado. Eu acho que o discurso do Lula colou durante um tempo, agora não está colando mais, né? O fome zero, né? A mentira que está clara, o emprego... É que o processo é que eles banalizaram. Agora vai falar mal do Lula, o pessoal reclama, né? Você vai falar mal do Lula, o pessoal já... Eles arranjam a imprensa de tal maneira que banalizam tudo, né? Então o processo, eles banalizaram o processo da corrupção. Há corrupção todo dia, mas ficou tão banal porque é coisa demais. Então eu precisava de abrir o olho disso. E a oposição, ela não tem mãos avedidas, não sabe. Às vezes estão igual barata tonta. Igual, por exemplo, esse Fórum de São Paulo. Sabe ser mais chamado a atenção? Combater isso. Está na hora de mostrar isso aí. Quando é que esse povo vai acordar? Eu acho então que o processo todo, não sei se o professor concorda, é o processo do entorpecimento pela mídia. A gente tem um exemplo aí do Big Brother, por exemplo. Né? Eles criam toda uma sonolência, né? E acho que o processo da exploração... Para dominar. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. A manipulação pior é da lavagem cerebral. Eu chamo de lavagem subcerebral. É essa que está sendo feita. Há uma lavagem subcerebral aí, muito bem orquestrada. Agora, o Olavo de Carvalho vem falando isso há anos, mas ninguém ouviu. Vocês têm que lembrar que o Fórum de São Paulo já tem 18 anos. Ele é de 1990. É um negócio sério. Para onde vai isso? O Fidel Castro e o Lula foram os dois principais criadores desse fórum. O Lula foi lá faz pouco tempo, fez o discurso, está na internet, está todo lado. Agora, e apoiando isso tudo. E outra coisa, está se sentindo com mais força para poder falar. Esse posicionamento do Chaves, ele só reforça ainda mais, ele piora a situação. Porque ele depõe a favor do Bush, né? Então, quer dizer, em vez de ele ajudar, iniciativas dessas como a Farc, que sequestra pessoas para pedir resgate, ele acaba reforçando ainda o capitalismo selvagem. Eles ficam desviando a atenção do povo para outros temas, para poder fazer subrepticiamente aquilo que eles querem. Então, eles desviam a atenção, todo dia arranja boi de piranha. Todo dia tem alguma coisa. Isso aí é muito sério. Desvio de atenção pública. Pensa nisso. Quem é agora? É você? Eu cheguei atrasada, eu não sei se alguém perguntou sobre o tema central ser neutro. Ah, sim. Ele é neutro. Porque, você tem assim, dúvida a você respeito? Coloca, na sinonimologia, você só coloca a questão mais nosográfica. Eu chamo a atenção para aquilo que eu tenho, mas o tema é neutro. Tem código consagrado, tudo é jeito, pró, contra, mais ou menos. Tem todo jeito, código consagrado. Por exemplo, você não acha que a consagração de religião é uma bobagem enorme? Código consagrado a respeito, por exemplo, de você adorar
uma imagem de barro. Pensa nisso. Mas o que seria, então, o código consagrado? É isso que eu estou falando. É a mega fraternidade, a cosmoética, o positivo, estou dando tudo aí. Olha lá na fatologia que tem tudo. Eu vi, mas parecia assim, mais que alguma coisa derrubando o código consagrado que não presta. Sempre. Assim, não, como se Sempre está derrubando para criar outro. Agora, tudo que seja sagrado está errado. Agora, consagrado é aquilo que é aceito. Mas, por exemplo, nós temos certos códigos consagrados, você não pode ir contra. Por exemplo, quem é contra a cosmoética aí? Tem alguém? Olha aí, é um código. Esse foi aceito. A consagração, no caso, equivale à aceitação, à unanimidade, à consensualidade. Foi consensual. É de consenso. Entende? O problema é esse. Tá ok? Professor Valdo, na página 21, na parafatologia, no finalzinho da penúltima linha, o senhor comenta os autorrevezamentos multiexistenciais, firmando os princípios da cosmoética nos séculos à frente. Queria que o senhor aprofundasse como é que é esse mecanismo dos autorrevezamentos na... Os autorrevezamentos é esse que nós temos aqui. A minha esperança está em vocês. É dessa massa crítica aqui que nós vamos chegar lá. Os livros que vocês vão escrever agora, que vão dar repercussão na próxima vida, o autorrevezamento dentro do ciclo multiexistencial pessoal da atividade, coisas assim. Eu estou abrindo o jogo, como é que é, os portais do outro lado. Eu estou expondo pela primeira vez certas coisas mais avançadas da evolução nos bastidores da realidade desse planeta. A verdade é essa. Tudo isso nós estamos falando. Processo da personalidade consecutiva, o problema da sementeira intrafísica, o problema da colheita extrafísica e da colheita da próxima vida, o preparo da próxima vida, a cosmoética, o ciclo multiexistencial da atividade. Olha aí, tudo isso é um mecanismo do processo de evolução. É aquilo que nós chamamos de inteligência evolutiva, que é a mais composta, a mais complexa e a mais séria delas. Tudo é isso. Então, esse é o caminho da cosmoética. Nós já estamos trilhando esse caminho. Então, a gente pode dizer que, para esses princípios da cosmoética se firmarem, isso vai depender desses autorrevezamentos, é isso? Vai depender de cada um aqui. E olha, dessa massa crítica a gente tem que esperar. É daqui e de outros por aí afora. Mas é isso. Aonde tem mais gente pensando nisso, somos nós aqui. Em tem outro lugar. Até o momento eu não vi nada, nem na internet. Vamos pensar bem nisso. A responsabilidade nossa é enorme. É muito grande. Tá certo? Mas então... Professor Valdo, e o interesse na Amazônia e nos lençóis aquíferos brasileiros? Esse interesse realmente é real, a curto prazo? O negócio é muito mais sério do que a gente pensa. O interesse é fato, porque a água vai faltar e o processo do oxigênio também. Agora, o que se passa? Certas coisas que o governo está fazendo aí, em vez de estar ajudando o negócio da Amazônia, eles estão fazendo força para internacionalizar a Amazônia. Já tem brasileiros falando nisso. O Ed Fernandes está falando isso na Tribuna da Imprensa toda semana. Até a exclusão da própria Amazônia no Brasil, né? Não. É fazer a internacionalização da Amazônia inteira. Eles já estão pensando, já tem brasileiro a favor disso. Então você pensa bem, é um caminho sério para se pensar para onde nós vamos com isso. Agora, o aquífero Guarani, que é esse que está aqui debaixo da gente, isso aí é uma das preciosidades e das riquezas da Terra, oportunamente. Todo mundo vai ficar de olho em cima disso, porque a água vai faltar nesse planeta. Do jeito que as coisas estão caminhando, tem que preparar para isso. Quer dizer que por trás desse Fórum de São Paulo que você está colocando, também existiria esse interesse indireto ou não teria ligação? O Fórum de São Paulo tem interesse em tudo que eles possam fazer uma revolução para estabelecer uma ditadura na América Latina. É isso que eles pretendem. Tudo isso tem relação. Quero se dar de olho. Opa, qual é o interesse dessa pessoa? Está entendendo? Tem que abrir o olho com isso. Agora, a própria igreja está bobeando, que ela não está vendo nada disso. Pois é. O Opus Dei tapa a boca desse povo todo. Está lá o nosso doutor Ives Granda, que estava falando na televisão. Ele é do Opus Dei. Agora, o que é que se passa? Estava lá combatendo as células tronco. Quer dizer, umas bobagens enormes. Eles deviam estar ajudando. Mas a igreja, você sabe, ela vamos dizer, retrógrada de maneira cavalar, né? Aí cá.
Até na Idade das Trevas e não sai. E esse homem que está lá, ele era o chefão da Inquisição. O século passado, esse que é o Papa, como é que fica? Então, está tudo parado isso aí. É um museu, a Igreja Católica atual. Terrível. Pode falar. Na parafatologia, professor Walter, o senhor coloca na segunda linha a multidimensionalidade ultrapassando homem a homem, mulher a mulher, os códigos consagrados. E logo após vem a prática dos tenepsistas desmontando e desconstruindo os dogmas religiosos. O senhor podia explicar qual é a sua visão disso aí, como o senhor fala? Olha aqui, uma pessoa que pratica TENEPS, ela acaba com a religião. Ela não precisa, ela dispensa a religião. Por quê? Ela vai ver todo o mecanismo da vida entre a dimensão de lá e essa aqui. Para que precisa de religião? Religião é uma palavra que vem de religare. É para religar esse princípio consciencial com a força que criou esse princípio. Uma pessoa que está fazendo assistência interconsciencial pela TENEPS diariamente, ela está ligada na paraprocedência dela. O tempo todo. De uma maneira teática, prática, objetiva, vivida. Muda tudo. Mas isso demora ainda muitas vidas entre nós para a gente conseguir... Não demora muitas vidas, não. Uma pessoa que ficar aí com 20 anos, ela já vai ter uma OFIEX. Certo. A OFIEX, a pessoa já vai viver já com quase semiconsciência. A coisa já muda. Ela já tem uma parte dela extrafisicamente. A paraprocedência está funcionando enquanto ela está aqui. Isso é um processo individual, certo? Individualíssimo. Tem que ser, não tem outro jeito. Por enquanto não se pode pensar em grupo e nada disso que não dá certo. Certo. Tá certo? Mas então... Na terceira linha de patologia, você colocou a nomotesia. Nomotésia. A nomotésia. Onde é que está isso aí? Fala para mim. Terceira linha de patologia. A nomotesia. É bom você ver no dicionário. Eu te escalo para ver a lexicografia. Aquele negócio que eu não explico. Deixo para a turma. Tem no dicionário. Pode pegar. Tá certo? Valdo, pode falar. Na hora de publicar uma ideia, que tipos de código consagrado vale a pena combater e outros que é melhor não mexer? Como é que você deve combater tudo que seja da Idade das Trevas e falar a favor de tudo que seja para o futuro luminoso da cosmoética e da mega fraternidade. O problema agora é você saber isso. Por isso que a gente tem que estudar muito os processos de sociologia, politicologia, holofilosofia, a política, o processo do para-direito. Eu venho falando muito aqui agora. É de propósito. Hoje mesmo que o senhor tinha comentado que há algum tempo ainda não falava, o senhor não falava abertamente do Fórum de São Paulo e agora como o negócio está abrindo... Falava porque o negócio estava muito escondido, era muito teórico, ainda não tinha vindo a público. Agora não, o negócio está na rua. Se dá a gente mostrar aí essa realidade. Depois de 18 anos eles estão se sentindo que já cresceram, estão adultos. E outra coisa, deve ter muitos milhões, bilhões de dólares atrás disso para movimentar todo esse trabalho político, né? São muitos países que estão no meio disso. E vários presidentes da América Latina. Olha bem isso, presidente. Uma coisa é você reunir corregionais comuns, medíocres. Outra coisa é você pegar líderes que são, dirigem nações aqui na América Latina. Como é que fica isso? E eles estão minando tudo, minando. É uma subversão que está sendo feita. Pensa nisso. Mas então, Cecília. Ainda sobre o Fórum de São Paulo, eu achava interessante se o pessoal entrasse em contato com o site dos políticos, por exemplo, Álvaro Dias, Arthur Virgílio, e deixasse a mensagem e chamasse a atenção para ele atrás. Seria bom mostrar, né, que a turma, acordar essa turma. É que deveria ser muitos, porque só uma voz não cala, mas quando muitas pessoas vão mandar mensagem... Dá depois o site do Virgílio aí. Eu não sei, mas é só entrar no Google e clicar Arthur Virgílio que vai entrar, o Álvaro Dias, aí o site vai cair. Então, vocês estão vendo, Virgílio, que é o chefe da oposição aí. Seria bom ver. Tá certo? Agora, eu queria dizer para vocês uma coisinha.
A Mabel não apareceu aí não, né? Ela está aí? Você se entrega isso aqui para mim? Agora, outra coisa. Eu queria trazer no próximo domingo, se vocês estiverem de acordo, Omni Exposição. Omni Exposição. Quer dizer, uma exposição urbe et orbe, de tudo que a pessoa tem. Esse seria o tema. Vocês estão de acordo? Agora, hoje nós temos aqui 15 temas para fazer eleição, tá certo? Olhando para cá. Pessoal, vamos começar então a leitura dos verbetes novos. O papelzinho já chegou para todo mundo?